Olá, vou fazer uma das formas da gente conseguir montar uma dinâmica para um determinado hino. Isso serve para a maioria deles, ok? Mas é um jeito de repente você estar fazendo para o seu hino, ok? Então você precisa analisar o hino como um todo e não simplesmente a música, nem simplesmente a letra, tá? Tem que ser tudo, se possível, o tempo todo, tá? Nós temos, do ponto de vista musical, a frase termina aqui porque eu tenho a respiração, né? E a outra frase, ou a semifrase, termina aqui porque eu tenho a respiração maior aqui. Essa é uma terminação feminina, como termina aqui a frase, semifrase, é uma terminação feminina. Por que feminina? Porque a última nota não começa no primeiro tempo do compasso, ok? A última nota ela está no final do compasso, aqui no caso da metade para frente. Então eu tenho um crescendo e a terminação feminina ela é diminuindo, tá? Sol, Fá, o Fá menor que o Sol. Eu começo a outra semifrase, né? Como são notas graves, eu nem preciso fazer um crescendo de fato. E aqui sim é uma terminação masculina, porque a última nota da frase está no primeiro tempo do compasso. Aqui eu ocupo o compasso inteiro, mas está no primeiro tempo do compasso. Então é uma terminação masculina. Outro jeito de você ver é esse aqui, ó. Perfeição. A sílaba forte está aqui. E não acontece assim, glorioso. A sílaba forte é oriô e não usou. Então é uma terminação feminina, aqui masculina, ok? Então, o que eu sugiro que faça de dinâmica é você começa com um piano, um mezzo-piano, né? Ré, mi, fá, sol, sol, fá, volta aqui para piano, ré, mi, ré. Aqui você tem o diminuindo em duas notas, aqui você tem em uma nota só. Ou seja, apenas uma nota você tem que fazer toda a parte de dinâmica, vamos dizer, nessa nota. Enquanto aqui você tem de uma nota para outra. Essa é a diferença também da feminina para a masculina. A masculina você sempre entra na nota e diminui. E aqui você diminui de uma nota para outra. Eu acho que eu consegui explicar. Se tiver dúvida, a gente volta a conversar. E você faz isso, esse hino, eu costumo usar ele bastante de exemplo, porque ele é muito simples. Todas as terminações aqui são femininas e todas as terminações aqui são masculinas. Então fica fácil você fazer esse desenho, tá? Você pode fazer isso primeiro com os hinos mais simples e depois você vai fazer isso com os hinos mais elaborados. É importante você fazer as anotações de cresce, diminui, para que você possa de fato executar isso durante o hino. Ah, mas eu vou deixar o Enar marcado? Vai. Porque você não vai lembrar da próxima vez que vai tocar esse hino. A gente não sabe quando vai tocar esse hino de novo. Eu lembro que teve uns 4 ou 5 cultos atrás tocou esse hino. Não tem a menor previsão, não existe como você dizer que no culto de sábado vai tocar esse hino. Impossível. Então, se você tem anotado, na hora que você tem o hino na sua frente, você vai ter isso. Isso eu faço em todos os hinos. Tá vendo que todos os hinos é o meu inário. Eu faço anotações, faço a lápis. Tá? Esse aqui ainda tem algumas coisas de dedilhado escrito, porque eventualmente algum aluno, alguma coisa usou, mas até para mim, às vezes, eu faço anotações de dedilhado. Então é importante você ver isso. A frase também pesa muito, né? Se você está falando o Senhor gloriou, você não precisa nem falar usou para você saber que é glorioso, né? Mas o Deus da perfeição, o são tem que ter, ok? Por isso a terminação é masculina. A mesma coisa aqui na segunda estrofe, né? Já bem longe estamos, né? Vales e montanhas. Se você já está falando vales e montanhas, você já sabe que é montanhas, né?
Então isso daqui, se não existisse, se você não falasse isso, você entenderia a frase, né? E aqui não, né? Transpor, Senhor, ó Deus, né? São sílabas. Aqui tem sílaba forte. Aqui essa sílaba poderia ser suprimida, que não, você não perderia o sentido da coisa, tá? Com isso você consegue montar uma dinâmica. Eu acho que dá para ver aí que tem toda a dinâmica do hino montado. É um dos jeitos de você montar a dinâmica. Tem outros? Tem. Pode ser diferente? Pode. Aqui tem a passagem do contralto, tal, diminuindo aqui, inclusive para o contralto. O contralto não tem que forçar essa nota, porque vai estar todo mundo aqui, começou, né, essa terminação aqui, ele vai fazer, todo mundo vai fazer essa nota, né, e diminuir. Então o contralto ele pode fazer também um diminuindo aqui, porque o contralto é uma nota de passagem, né, não é nem terminação feminina, é passagem, que ele está ligado inclusive aqui. Doce. E vai entrar aqui pequeno. Se ele faz e empurra essa nota para cima, faz um crescendo aqui, ele perde o sentido para o começo da outra frase. Lembre-se que a gente está falando como se fosse um bolo. O soprano é a massa do bolo. Sem massa não tem bolo. O baixo é a cobertura do bolo. Fica maravilhoso o bolo com cobertura. A cobertura, ela é delicada, ela é bonita. Existe bolo sem cobertura? Existe. Agora, se eu só tiver a cobertura, eu não tenho bolo. Eu só tenho cobertura. O contralto e o tenor é o recheio do bolo. Eu consigo ter bolo sem recheio? Consigo. Consigo ter bolo sem cobertura? Consigo. Por quê? Porque o mais importante é a massa do bolo, é o soprano. Eu consigo ter recheio e não ter a cobertura? Para que você vai fazer cobertura e não vai pôr o recheio? Desculpa, para que você vai pôr recheio e não vai pôr a cobertura? Normalmente, uma boleira, né, uma cozinheira, se ela põe recheio, ela põe cobertura. E a cobertura, ela inclusive vai com aquela cerejinha no final. Ninguém põe uma cereja assim, né? Não. A cereja é colocada delicadamente. Ela escolhe até o lado que vai ficar o cabinho da cereja. Então, tem que ser uma coisa que não pode ser pesado, não pode bater na nota. Tem que ser uma coisa para que o soprano, que é o importante, sobressaia. Essa é a nossa função neste tipo de música. Em outros tipos de música você pode fazer diferente. Ok? Consegui explicar isso? Com isso você consegue fazer para outros hinos também. Se tiver dúvida, chama, a gente conversa.